Olá pessoal, nessa aula vamos falar sobre as agregações ou os aggregates do Domain Driven Design. Os aggregates aparecem no modelo tático, no mapa de navegação na área tática aqui do DDD. Tá? Eles aparecem aqui, eles estão intimamente ligados com as entidades e os repositórios. A gente vai entender isso muito bem quando a gente falar de repositórios aí na próxima aula. E criar agregações no nosso modelo é uma forma de a gente diminuir a grande bola de lama. Então, quando a gente tem muitas entidades, quando a gente tem muitos elementos em um modelo, a primeira coisa que a gente tem que fazer, que a gente já viu, é separar nosso domínio em bounded contexts, o que já vai ajudar bastante a gente diminuir essa grande bola de lama. Mas para a gente não ficar com, em vez de ter uma grande bola de lama, pequenas bolas de lama dentro de bounded contexts, os aggregate roots, as agregações, elas vão nos ajudar a criar modelos mais fáceis de se entender, mais legíveis, mais organizados. Uma agregação é um conjunto de objetos associados, que tratamos como uma unidade para propósitos de modificação de dados. Essa é mais uma célebre frase de Eric Evans do seu livro de DDD. O que então na prática consiste a agregação ou aggregate? Consiste em um ou mais objetos que se modificam em conjunto. Nós temos que tratá-los como uma unidade na modificação dos dados, o que é muito comum no mundo relacional e tratado por questões de transação. Né? Então, quando você vai persistir, por exemplo, um pedido num banco de dados relacional, você vai lá, dá um insert no cabeçalho, que é o pedido, e dá vários inserts nos itens que compõem aquele pedido. E o commit, que vai efetivar essas alterações no banco, só é dado depois do último insert. Assim, caso ocorra um erro em qualquer um dos comandos SQL, aquela transação é inteiramente anulada. E aí nenhum dado é persistido. Ou seja, ou se persiste tudo, coerentemente, ou não persiste nada. Essa é a ideia de transação e a agregação reforça isso no próprio modelo do Domain Driven Design. E temos que considerar toda a agregação antes de aplicar mudanças. Então, quando a gente modifica dados de uma agregação, quando eu vou atualizar isso no meu repositório, eu peço para o meu repositório fazer um update de toda a agregação. Alteração de dados nas agregações. Então a gente tem que seguir um conceito chamado ACID, que é o mesmo das transações. Então ela precisa ser atômica, ela precisa ser consistente, ela precisa ser isolada e ela precisa ser durável. Tá? Então são as características básicas das próprias transações que a gente traz aqui para o universo do Domain Driven Design no conceito de agregação. Então vamos supor o seguinte modelo. Eu tenho uma entidade pedido que tem um conjunto de entidades, uma coleção da entidade item. Tá? E tenho uma entidade cliente que possui um objeto de valor e endereço. Então aqui do lado esquerdo eu tenho a agregação cliente e aqui do lado direito eu tenho a agregação pedido. Então a agregação ela pode acontecer, como a gente está vendo aqui, entre duas entidades ou mais, tá? Você pode ter várias entidades, ou também com objetos de valor. Então aqui no caso eu tenho uma única entidade e um objeto de valor. Tá? Então ela pode acontecer sempre que eu tenho uma entidade aqui que vai ser considerada com o que a gente chama de aggregate root. Tá? O que é o aggregate root? É a raiz da agregação. É aquela entidade principal da minha agregação. Isso significa que quando eu tenho uma entidade que não tem relação com nenhuma outra entidade ou objeto de valor, mesmo assim é considerada uma agregação. Uma agregação de uma única entidade que é o próprio aggregate root. Tá? Isso é comum acontecer também.
As agregações, elas podem se comunicar, elas podem haver relação entre elas e haver associações. Então, no pedido, eu posso ter uma associação com o cliente. Aí vem aquela discussão se a gente está trabalhando com banco de dados SQL ou NoSQL. Se for SQL, aí sim uma associação que vai refletir em um relacionamento de um banco de dados e toda aquela questão que a gente conversou. Se for NoSQL, aí a gente traz o ID do cliente aqui para o pedido e hidrata o cliente quando necessário, ou em muitas vezes, é comum acontecer, a gente persiste dados da agregação cliente no próprio pedido para manter histórico e também para simplificar a busca dessas informações quando necessário. Sempre lembrando dos universos e de quando que faz sentido desnormalizar ou não os dados do seu modelo. Esse é o tipo de relacionamento, de associação que não pode acontecer. Tá? Então, isso aqui é desencorajado a ser feito no Domain Driven Design. Uma entidade que é filha, né, que tem o papel de filha numa agregação, tem um relacionamento com outro aggregate root. Não vou falar para você que isso nunca acontece, que não tem cenários em que essa é a única saída. Já peguei vários cenários em que isso teve que acontecer. Mas deve ser evitado. Essa é a orientação. Tá? Agregação pedido. O que a gente vai validar aqui? Como que a gente identifica o aggregate root, né, no modelo? Primeiro, tem que verificar se são entidades. Então, só pode ser aggregate root se for uma entidade. Se for objeto de valor, não pode ser aggregate root. A gente vai se perguntar, devemos persistir os dados dessa entidade? Se sim, ela passa a ser o aggregate root daquela agregação. Devemos aplicar delete in cascade, o que significa que se eu pedir para o repositório deletar o pedido, eu tenho que deletar todos os itens do pedido. Se isso for verdadeiro, então você acabou de descobrir a sua agregação aqui, o seu aggregate root no pedido e o seu item aqui como parte dessa agregação. Outra coisa que você deve levar em consideração para identificar se uma entidade é ou não um aggregate root. Você deve questionar a existência isolada do objeto. Faz sentido, por exemplo, nesse ambiente de pedido item, o item existir uma instância dele sozinho, sem o pedido? Não faz, não tem o menor sentido eu ter um item sem ter um pedido. O item ele é intimamente dependente do pedido. Portanto, ele é uma agregação filha, ele não é aggregate root, e o aggregate root é o pedido que vai ter um conjunto de itens. Uma forma simples da gente definir os aggregate roots no código é usando uma interface para identificar. E a gente tem essa interface já criada no nosso shared kernel, ela se chama eAggregateRoot, e ela já é definida nela que é necessário ser uma entidade. O que significa que você não vai conseguir decorar, né, marcar um objeto de valor como sendo um aggregate root. E vindo aqui para o nosso modelo, vamos identificar as agregações e, por consequência, os aggregate roots. Acho que está bem claro, se você seguiu aqui até agora, quem são os nossos aggregate roots. Por uma coincidência, são as duas entidades que nós temos no modelo. Essa é uma característica de modelagens que são mais próximas das estruturas de bancos de dados relacionais, de bancos de dados NoSQL, não relacionais. Porque a gente começa a modelar como um objeto, a gente tenta pensar como um objeto JSON. E como um objeto JSON, eu sei que eu vou ter aqui todas as propriedades do evento, aí o período vai ser um objeto complexo aqui dentro do evento, e os colegas confirmados vai ser uma coleção de objetos de valor, porque a gente sabe que esse cara não vai, não necessariamente, né, não tem a característica de uma entidade,
não vai precisar de um repositório separado para ele, como é o caso de outras entidades. Então, nesse contexto, é comum que praticamente todas as entidades do modelo se tornem aggregate roots. E aí eu tenho duas agregações bem visíveis aqui. A agregação colega, que tem uma associação aqui com o endereço, que por sua vez tem uma associação com as coordenadas. E a agregação evento, que tem associação com o período, ela tem um tipo evento e tem uma coleção de dos colegas confirmados. Então fica bem claro quais são as duas agregações aqui do nosso modelo. Para a gente definir, oficializar como agregação, como aggregate root, eu tenho que vir aqui na entidade e além de herdar de entity key sec, eu vou falar que ele implementa e aggregate root. Se você tem dúvida de onde está esse aggregate root, ele está aqui no kernel, domain model, entities, ele está aqui dentro e aggregate root. Ok? Muito bem. A mesma coisa a gente precisa fazer no evento. Então, evento também é e aggregate root. Com isso a gente já decorou aqui e já identificou quais são as raízes das minhas agregações dentro do meu modelo. Nesse ponto a gente está quase que finalizando o nosso modelo, principalmente o modelo dos dados e de comportamento específico para dados, e a partir da próxima aula a gente vai começar a ver os demais elementos do Domain Driven Design, mas que estão mais voltados exclusivamente em comportamento e também muito voltados com a dependência que a gente vai ter, que a gente vai injetar depois com infraestrutura. Com isso a gente encerra essa aula. Qualquer dúvida, entre em contato ou deixe uma mensagem aqui no vídeo e vejo vocês na próxima. Um grande abraço.